Fala aí, galera que assiste meu canal. Tô aqui iniciando mais um vídeo para poder conversar com vocês. E hoje o assunto que nós iremos falar é sobre aprender a dizer não. E primeiramente eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que é crucial de você deixar seu like, de você comentar, de você falar sobre o assunto abordado, tá? Porque isso ajuda no nosso engajamento, para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse conselho que a gente troca aqui, né, nessa troca de ideias, nesse bate-papo aqui. E é muito importante a gente saber e ter na nossa ciência que tudo aquilo que a gente ouve, que a gente aprende, que a gente vê, a gente aplicando na nossa vida, isso dá um upgrade muito grande na nossa vivência, das nossas ações diárias. E uma coisa que é muito importante, que é verdade ser comentada, é que às vezes a gente age de uma forma muito difícil porque nós não sabemos lidar com os pedidos das outras pessoas. Existem coisas que a gente não quer fazer, mas para poder agradar a pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente não venha perder a amizade, o convívio, o apoio delas, a gente acaba se entregando e a gente acaba aceitando aquilo que as pessoas impõem sobre a nossa vida. Só que nós temos que ter um entendimento, nós temos que ter na nossa cabeça alguns pensamentos. E uma coisa que é muito real e uma coisa que é muito verdade é que nós não podemos dizer sim para tudo. E às vezes isso faz com que a gente tenha conflitos com nossos próprios princípios, porque tem coisas que a gente sabe que não serve para nós fazermos, atitudes que nós não podemos ter, mas mesmo assim a gente faz para poder agradar outras pessoas. E a gente acaba ficando sendo alguém sem opinião própria. Eu mesmo sou um cara que eu às vezes até sou um pouco falho nisso, mas às vezes isso também me ajuda muito, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita opinião própria. E eu acredito que você também deve ter a sua opinião própria. Você deve dizer aquilo que você pensa, você deve expressar aquilo que você sente, entendeu? Você deve falar aquilo que você acredita que é verdade. Não é que você tem que impor a sua realidade aos outros, mas se tudo que as pessoas falarem com você, você aceitar. Se tudo que as pessoas falarem com você, você dizer que sim. Se tudo que as pessoas te pedirem, você fizer. Se tudo que as pessoas falarem que você acreditar que é só para poder agradar, você nunca vai ter a sua própria característica. Você nunca vai ter a sua própria forma de ser. Você sempre vai ser aquilo que os outros são. E tipo assim, tem uma coisa que é muito ruim, que é uma coisa chamada efeito manada. O que é o efeito manada? É uma característica que outras pessoas que pensam diferente, tipo como se, vamos explicar, você está dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa tem 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, 38 pensam de uma forma, mas tem duas que estão lá que pensam diferente. A verdade é que as 38, elas vão influenciar aquelas duas a pensarem igual a elas. E por incrível que pareça, e você sabe que é verdade, tem pessoas que às vezes 38 daquelas pessoas estão erradas e aquelas duas pessoas ali têm razão. Mas por conta da maioria estar pensando por um lado, então automaticamente as outras duas são influenciadas a aceitar a opinião das outras e viver aquilo ali. Então, na verdade, quando a gente aprende a ter opinião própria, quando a gente aprende a dizer não, quando a gente aprende a contestar, não é que você está se tornando alguém soberbo, mas você entende que você precisa ter uma coisa chamada posicionamento. Isso aqui serve para tudo. No teu trabalho você precisa aprender a se posicionar, na tua família você precisa aprender a se posicionar, no teu relacionamento você precisa posicionar, e diga-se de passagem, tá? Se posicionar não significa ser o dono da verdade. Se posicionar não significa que você não vai ouvir ninguém. Você tem que ouvir as pessoas. Tem que ouvir as pessoas mais experientes que sabem mais do que você. Mas você também tem que ter a ciência que você não pode se retrair e guardar tudo que você pensa para si. Só que você tem que saber a forma correta de se expressar. Você tem que saber a forma correta de passar a sua visão dentro de uma realidade. Porque senão você vai viver a tua vida toda, sabe o quê? Carregando raiva das pessoas. Pensando assim, ai, eu não gosto dele, não gosto dela, não acredito nas atitudes dele, não bato palma para as atitudes dela. Sabe por quê? Porque você tem problemas em dizer não. Você não é capaz de falar a sua opinião de verdade. Você não é capaz de dizer, hoje eu não quero fazer isso. Hoje eu não quero comer nesse lugar. Hoje eu não quero vestir essa roupa. Hoje eu não quero ir para essa festa. Hoje eu não quero te agradar. Hoje eu não quero fazer a tua vontade. Porque fica com medo, gente.
Mas olha só, a dependência emocional está matando. A dependência emocional está gerando nas pessoas ansiedade, depressão, está gerando nas pessoas o medo de ficarem sozinhas. Só que coloca uma coisa na tua cabeça. Se as pessoas que estão do seu lado só estão por conta daquilo que você pode oferecer, então elas não estão do teu lado de verdade. Elas só estão com você porque você proporciona alguma coisa para elas. Você proporciona prazer para elas. Você proporciona algo que elas precisam. Então por isso que elas estão do teu lado. Então para de ficar com esse medo de falar assim, eu vou dizer não, porque você está pensando que você vai perder pessoas, mas na verdade você só vai deixar de andar com pessoas que não são suas. Elas não estão com você. Elas estão com o prazer que você gera, com o dinheiro que você tem, com o carro que você tem, com a casa que você pode receber elas lá, entendeu? Experimenta só falar, hoje eu não vou te dar carona. Experimenta só falar, hoje eu não vou te dar esse dinheiro. Experimenta só falar, hoje eu não vou te pagar esse lanche. Experimenta só falar, hoje você não vai poder vir na minha casa. Experimenta! Aí você vai ver. Porque quem está do seu lado de verdade, quando a fonte seca, quando a torneira fecha, quando a água acaba, ela continua com você. Então, a gente tem que parar com esse medo, cara. Esse medo de perder coisas que não são nossas. Entendeu? Porque tem gente que tem medo de perder coisas que não são suas. E às vezes você está pensando assim, a minha mente está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está passando por um acontecimento, está passando por isso, está passando com aquilo, e você fica vivendo um complexo de inferioridade muito grande, porque você fica sempre dependendo do aplauso, do apoio, da companhia de pessoas que não são suas. Isso porque você nunca teve coragem de chegar e dizer não para elas, ou seja, você vive um sofrimento para não estar sozinho. Você vive um sofrimento para o teu namoro não acabar. Tu vive um sofrimento para a amizade, que não é amizade, não ir embora. Sendo que você está lutando numa guerra para manter aquilo que não é seu. Então para de trazer para perto aquilo que Deus já mandou você colocar para fora. Mas sabe por que ainda está na tua vida? Porque você ainda não teve capacidade de dizer não. Porque você ainda não teve capacidade de ter opinião própria. Tenha opinião própria. Porque você ser sempre influenciado pelos outros. Você sempre fazer aquilo que vai agradar os outros. Você sempre fazer aquilo que você não quer fazer. Isso não vai ser bom para você. Porque você precisa entender que você é o dono da sua própria vida. A verdade é essa. Quem vai estar com você até o final é teu pai e tua mãe. Agora, o resto das pessoas só estão com você porque você gera algo bom a elas. E você só vai saber se elas são de verdade no dia que você parar de gerar algo bom. E quando você parar de gerar esse algo bom, essa pessoa continuar contigo. Continuar teu amigo, continuar te amando, continuar cuidando de você, continuar te ajudando, continuar te protegendo. Não é que o relacionamento... A verdade é que todos os relacionamentos são troca de favores. Você só é bom com quem é bom com você. Você só cuida de quem cuida de você. Você só entrega para quem entrega algo a você. Isso é reciprocidade. Isso não é só sobre laço de amizade, não. Tá sobre laço sanguíneo também. Porque se você tratar seu pai e sua mãe mal, eles te tratam mal também. Eles pegam, se você desobedecer, eles te castigam. Então, todo relacionamento é um relacionamento recíproco. Só que você tem que entender que a reciprocidade, ela também é baseada naquele pensamento de que se hoje eu estou num dia ruim e eu errei com você, você vai me perdoar porque nos outros dias eu te tratei bem. Porque às vezes a gente fala um não e as pessoas esquecem de todos os sim que a gente já falou no passado. A gente fala um não e as pessoas esquecem de tudo de bom que a gente já fez. As pessoas parecem que têm uma mente, sabe? Que tem uma memória muito curta. Elas esquecem tudo de bom que a gente faz. Elas parecem que pegam uma borracha assim, ó, e apaga no primeiro não que a gente fala. E esse tipo de pessoa não serve para andar com a gente. Por quê? Porque são pessoas que só estão com a gente quando as coisas estão boas. Entendeu? Quando a fonte seca, quando o ribeiro seca, quando a água acaba, quando o que a gente gera acaba, quando o nosso carro quebra, quando a nossa forma de levar a vida muda, a nossa prioridade muda, acabou. Acabou a amizade, acabou o amigo, acabou o colega, acabou o irmão, acabou o amor. Então, na verdade, nunca foi amor. Não passava de interesse, era interesse. Porque amor de verdade, tanto que a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Se for de verdade, vai suportar. Se for de verdade, vai permanecer. Não é que... Deixa eu só ajeitar aqui. Não é que você vai a vida toda dizer não. Também não é assim, porque você tem que aprender a tratar as pessoas bem. Você tem que aprender a ser alguém
ser alguém bom, ser alguém recíproco, ser alguém que ajuda. Mas isso não significa que você sempre vai ter que agradar todo mundo para se desagradar. Entendeu? Às vezes a gente tem que rasgar o verbo, às vezes a gente tem que chegar e falar. Chega pro seu amigo e fala, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. Chega pro seu esposo, pra sua esposa fala, isso pra mim não tá certo, isso pra mim não tá certo, isso pra mim não tá certo. Fala, se expressa, por quê? Porque você acaba morrendo por dentro. Eu não tô falando que você vai chegar jogando tudo pro ar, esculachando todo mundo, humilhando todo mundo, não. Mas você vai ter uma atitude de alguém que respeita a si mesmo. Entendeu? Porque você não pode amar aos outros, você não pode cuidar dos outros, você não pode fazer pelos outros aquilo que você não tem coragem de fazer por você mesmo. Por isso que a Bíblia diz, ó, amai o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que querer o bem para alguém como você quer o bem para você. E se você quer o bem para você, você precisa se cuidar. Você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar dos seus pensamentos, você precisa cuidar das suas atitudes, você precisa ter maturidade. Entendeu? Então, aprende a dizer não, irmão. Aprende a falar que não. Aprende a falar que você não quer. Aprende a falar que você não aceita. Porque senão a vida toda você vai ficar dependendo emocionalmente de pessoas que não merecem a sua atenção. Eu sou um cara sincero. E a gente vive uma sociedade hoje em dia que é muito complicado, porque as pessoas elas estão do nosso lado por aquilo que a gente pode gerar. Nem todas são assim. E é isso que a gente tem que fazer a seleção. É melhor ter 5 amigos que você conta no dedo do que ter um monte de pessoas que você pensa que são seus amigos, mas não são. Por quê? Porque nem são pessoas ruins. Não são pessoas que são falsas com você, que tentam te derrubar, que tentam atrapalhar a tua vida, não. Mas são pessoas que, tipo assim, que você acha que quando você colocar o pé, se tiver uma armadilha na tua frente, eles vão te calçar pra você não cair. Mas eles não calçam. Na hora que você precisa, eles somem. Por quê? Porque eles são amigos de momento. São pessoas de momento, são conhecidos de momento. E Deus quer separar da tua vida quem é de momento e quem é de história. E para isso, o poder da decisão está na tua mão. Ontem eu estava pregando na minha igreja e eu falei algo na minha mensagem que é muito importante. Porque quando Saul ele se afastou dos princípios de Deus e Samuel tinha que tirar ele do trono, tinha que se levantar e falar, Saul, você está errado. Olha o que Deus fala para Samuel. Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Ou seja, tem alguém que está rejeitado, mas ainda está se mantendo no trono. Tem alguém na tua vida que Deus já rejeitou, mas mesmo assim tu está insistindo em manter. E Deus está dizendo, o poder da decisão está na tua mão, é você que tira. Eu mostro a verdade para você, você tira se você quiser. Mas sabe por que Samuel teve dó? Por causa que ele estava envolvendo sentimentos aonde ele tem que colocar razão. Então para de colocar sentimento nas coisas em que você tem que colocar razão. Você precisa colocar razão. Você precisa colocar lógica. Você tá vendo que aquilo ali não tá te fazendo bem. Tu tá vendo que isso tá te ferindo. Tu tá vendo que isso não tá te ajudando. E mesmo assim tu coloca o sentimento na frente de tudo. Coloca o que você sente na frente de tudo. E você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a ter posicionamento. Você precisa aprender a ter opinião própria. Porque só assim a sua vida vai mudar. Só assim você vai ter amigos de verdade do teu lado. Só assim você vai ter pessoas que realmente você pode contar no teu momento difícil. Porque os dias maus vêm para todo mundo. Para os ricos, para os pobres, para os pretos, para os brancos, para os homossexuais, para os héteros. Para todas as pessoas o dia mau vem. Todas as pessoas. E você precisa ter pessoas de verdade do seu lado para poder cuidar de você quando esses dias chegarem. Então, ó, manda esse conselho para alguém que precisa ouvir isso. Deixa o like, compartilha o vídeo, comenta, tá? Manda para todo mundo, alguém que precisa aprender a dizer não. Manda esse conselho para alguém, fala assim, escuta esse conselho do Felipe lá no canal dele, tá? Eu tenho certeza que muitas coisas boas estão vindo aí para nossas vidas, tá? Que Deus abençoe, tamo junto, até um próximo vídeo.